Som. Som. Silêncio, por favor. Vamos dar início à 7ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito de Monte Alto. Foram expedidos ofícios às autoridades constituídas informando a nova composição desta Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como os dias e horários das reuniões da mesma. Estarei lendo os processos protocolados referentes à administração de 2005 a 2008, atendendo ao ofício da CPI. Processo SAF/SL número 033 de 2008, contratação da empresa para pavimentação asfáltica da Rua dos Lírios, trecho compreendido entre a Rua Sica e Rua das Palmas, volume único. Processo SAF/SL número 091/2008, contratação de empresa para pavimentação asfáltica, guias e sarjetas da Rua Joaquim Inácio Marcelino, Rua Antônio Greco e Rua Ângelo Alário Pires, volume único. Processo SAF/SL número 093 de 2008, contratação da empresa em regime empreitada por preço global, executar construção de galerias de águas pluviais, guias e sarjetas, caixas e adequação de PVS no Distrito Industrial Norte, volume cúbico. Processo SAF/SL número 107 de 2008, contratação da empresa para pavimentação asfáltica em várias ruas do município, volume 1. Processo SAF/SL número 117 de 2008, contratação de empresa especializada na execução de guias, sarjetas, drenagem e pavimentação asfáltica de diversas ruas do bairro Jardim Vera Cruz, volume 1. Esses processos foram atendidos referente ao ofício da CPI. Gostaria de informar também aos presentes que estivemos, eu como presidente da atual comissão da CPI, na Rua Jaime Montovani e Jean Francisco De Vito, para averiguarmos uma possível falha referente à nossa posição como presidente da CPI no local. Marcelo, convido o Marcelo para fazer o comentário. Gostaria de informar também aos presentes que na quinta-feira estarei eu como presidente da CPI, estarei indo para Fernandópolis, junto com a assessoria recém-contratada jurídica, pois, de acordo com o documento que temos em mão, já foi liberado pelo juiz a documentação, inclusive a interceptação telefônica em Fernandópolis, da empresa na qual está sendo investigado. Convido o Marcelo para fazer os comentários. Senhor presidente, meu companheiro Vitor, membro dessa comissão, nossa amiga Wanda, que nos dá assessoria, doutor Washington e seu mais fiel escudeiro, que lhe auxilia nos trabalhos dessa assessoria técnica jurídica, senhores vereadores presentes, secretária Cristina Zalpa, que se faz presente, aos amigos e às amigas que nos acompanham no plenário dessa casa, aos amigos que acompanham através da internet. Eu gostaria de começar, no uso da palavra, parabenizando o Dr. Washington e sua equipe, por conta, Washington e o Dr. Reinaldo, Dr. Washington Rocha de Carvalho e o Dr. Reinaldo, por conta dos trabalhos que percebemos até aqui. Nós temos uma segurança maior para poder estar integrando essa CPI, quando visualizamos no decorrer dessa caminhada que tem pessoas
absolutamente preocupadas com o sucesso disso, com a seriedade, com a lisura de tudo aquilo que se pretende com relação aos trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito. Eu gostaria de começar parabenizando os senhores. Isso nos dá realmente uma segurança muito grande, sabendo que, ao final desse nosso trabalho, é a verdade e apenas a verdade que prevalecerá, né? Essa comissão tem um total aí de 22 processos, né, acomodados em 20 pastas relativos a 2009 até a data atual, mais precisamente a partir de março de 2010, em 22 processos, e também outras 5 pastas com 5 processos relativos aí ao ano de 2008. Então, quer dizer, são 27 processos sendo analisados por essa comissão, com mais de 10 mil documentos, 10 mil folhas sendo analisadas. Então, um volume muito grande de dados, de informações a serem checadas, a serem conferidas, a serem confrontadas, e que carece de uma observação minuciosa de tudo isso, para que se possa produzir a justiça que se pretende com relação aos trabalhos da comissão, não é? Explicando um pouco sobre aquilo que nós chamávamos de plano de trabalho, né, e que é necessário para uma comissão. Qual é o plano de trabalho? Primeiro que isso está dividido em 2 fases, num desdobramento, num desmembramento de ações. Na primeira fase, é a fase de análise dessas contratações, da formação dos contratos, de todos esses contratos que eu acabei de dizer aos senhores, né, desses, até então, 27 processos que estão sendo analisados. Num primeiro momento, numa primeira fase, a comissão faz, então, a análise dessa contratação. Como é que ela foi feita? Como é que tudo isso aconteceu? Não é? Como é que foi o transcorrer de tudo isso? Como é que foi o trabalho das comissões, da comissão de licitação e tudo mais, dos participantes, dos habilitados, dos inabilitados? Como é que tudo isso aconteceu? Para que possa, então, primeiramente, analisar a formação contratual. Logo em seguida, posterior a essa primeira fase, então nós daremos início à investigação, à análise da fase de execução. Quando falamos do DNA do asfalto, não é? Como é que foi tudo isso? Isso não acontecerá. Em paralelo, nós faremos após a análise da fase contratual, né? Então fica para uma segunda fase, a fase da análise da execução dos contratos. E nós vamos deliberar hoje a respeito de 4 contratos verificados. A comissão detalhou, junto com a assessoria técnica jurídica, 4 contratos verificados, que somam aí um total aproximado de 10 milhões de reais, 10 milhões de reais dentro desses 4 contratos, contrato de número 76/2010, 42 de 2010, contrato 43 de 2010 e contrato 51 de 2010. Não é? Então, hoje, para que nós possamos deliberar de uma maneira objetiva, nós estaremos aqui focando o trabalho dessa reunião, pensando sobre esses 4 contratos, nesse valor aproximado de 10 milhões de reais, onde, na análise minuciosa e detalhada dos 4 contratos, restaram vários pontos, diversos pontos, que com toda a diplomacia que cabe para essa comissão, com todo o cuidado que se deve ter na colocação das palavras, não é? São diversos pontos que carecem esclarecimentos. Carecem muito esclarecimento. Em função disso, serão convocados para a oitiva, para uma próxima reunião que o senhor presidente fará a convocação,
no dia 1º de outubro, terça-feira da semana que vem, às 13 horas. Às 13 horas, 1h da tarde, na terça-feira que vem, dia 1º de outubro, estarão sendo convocados aqui, então, membros do Poder Executivo, para que possam iniciar esse trabalho de esclarecimento de pontos que deixaram dúvidas, não é? Situações aí que precisam ser esclarecidas. Então, o senhor presidente fará aí a convocação e o senhor pode, inclusive, senhor presidente, já fazer o anúncio dos nomes. O senhor tem o nome de todos eles, não é? Está contigo, Vitor? Fazer o anúncio dos nomes desses servidores, dessas pessoas que estarão aqui na próxima terça-feira, dia 1º, a partir das 13 horas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, presidente. Os convocados para a próxima terça-feira, às 13 horas, são os servidores públicos. São os seguintes: Claudiana dos Santos Veiga, Sérgio Rubens Perina, Tadeu Veronese Nunes, Jair Duran, Antônio Aparecido Ferreira Frazão e Francisco José de Oliveira. São esses 6, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor vai, acredito eu, que abrir para alguma pergunta. Eu gostaria de pedir ao doutor Washington, caso ele tenha alguma observação que seja pertinente, doutor. Doutor Washington, que está prestando essa assessoria técnica jurídica, se tiver algum assunto que o doutor gostaria de colocar, de nos auxiliar, não é? Que pudesse fazer uso da palavra, o presidente depois ele vai abrir para perguntas do pessoal que está aqui e vamos partindo para o encerramento. Mas se o doutor tiver alguma colocação a fazer que seja oportuna, por favor. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço aí as palavras que foram ditas pelos membros da CPI. Acreditem, a minha função aqui não é outra senão a de assessorá-los. E assessorá-los, como já disse aos senhores e também em reunião com os vereadores, objetivando que os trabalhos ocorram com a maior transparência possível, que não se faça injustiças aqui nas avaliações que tiverem que ser feitas, mas que também não se acovardam diante de medidas que precisam ser tomadas. Até porque eu tenho um contrato assumido com esta casa e pretendo cumpri-lo da melhor maneira possível, né? E acredito que a comissão também tem feito o seu papel. O vereador Marcelo já pontuou corretamente, nós objetivamos fazer isso, essa análise da CPI da melhor maneira possível. E para que isso ocorra da melhor maneira possível, em virtude do volume de documentos, até o momento, chega a cerca de 10.000 documentos para ser analisados. Não estou sozinho, eu fui contratado, mas tenho uma equipe de 5 pessoas no meu escritório que estão me auxiliando, diretamente uma delas aqui comigo hoje, o doutor Rinaldo. E nós temos feito esse trabalho, e é um trabalho técnico, extremamente técnico, porque temos que tomar cuidado com as colocações, com as conclusões, e quando houver pontos obscuros, pontos que carecem de esclarecimentos, deverão ser chamados membros do Executivo e fora dele, para que possam nos ajudar nos esclarecimentos antes que se faça qualquer tipo de conclusão. Esse trabalho, então, foi dividido em 2 etapas. A primeira, nós vamos nos preocupar em analisar a formação dos contratos, ou seja, como esses contratos foram celebrados, desde o início do chamamento, através do edital, a participação de todas as empresas que foram habilitadas e inabilitadas, se foi correto ou não, esse processo inicial que nós chamamos de formação contratual. Superado, e somente depois de superada esta fase e a exaustão apurado tudo sobre esta fase, é que daremos início, então, à segunda fase, que é aquela em que a empresa escolhida e contratada prestou ou não corretamente o serviço, e se não o fez, por qual razão que não fez, se houve algum rompimento contratual, se a prefeitura cumpriu com o seu papel
dentro do contrato ou não. Então, esses são os cuidados que pretendo dar segurança à comissão para que se faça, para que todos não tenham a menor dúvida de que a CPI vai cumprir o seu papel e o fará da melhor maneira possível. E qual é essa melhor maneira? Atuar com isenção. É evidente que é difícil falar em isenção e pode, num primeiro momento, soar estranho isso dentro de uma Câmara Municipal, porque, mesmo dentro da própria comissão, eu não sou daqui, mas é evidente que eu não sou imune aos comentários que ouço, e sei que dentro da comissão há pessoas simpatizantes à atual gestão municipal, que é a gestão que foi reeleita e reconduzida ao Executivo, e cujos contratos que estão sendo investigados decorreram durante essa gestão municipal, como tem também vereadores contrários à atual gestão. Mas pedi em particular aos três que essas paixões políticas, essas preferências políticas sejam deixadas de lado e que a CPI atue com isenção. E quem ganha com a isenção? Toda a coletividade da cidade. Todos ganham, porque se nada deve, isso vai vir à luz. Se algo está errado, isso também virá. Portanto, não há o que temer. Vamos apurar corretamente, apurar com presteza e com isenção. E os resultados, é evidente, serão objetos de relatório, 1, 2, 3 relatórios, se for necessário, já que são 3 membros da comissão, e depois isso será trago ao plenário para que todos os vereadores dele também tomem ciência e votem, e depois será encaminhado às autoridades competentes. Acho que, em linha geral, em resumo, em uma síntese bem apertada, era isso que eu gostaria de passar aos senhores, e também deixar bem claro que eu estou à disposição para todos os esclarecimentos que fizer necessário, não só da CPI. Eu fui contratado pela Câmara para auxiliar a CPI, mas eu estou aqui também com o intuito de responder a perguntas dos demais vereadores, sempre chego aqui antes do horário combinado, reunião é às 4, estou aqui desde a 1h30 da tarde, e isso será uma tônica, sempre chegarei antes do horário, e podem vir procurar, lógico. Eu gostaria de deixar isso claro, viu, presidente, inclusive revelar isso, né? Não é revelar, é esclarecer, que há certos assuntos que a CPI precisa dialogar com a assessoria jurídica de forma reservada. Não é que está se fazendo algo que não poderia ser feito, está sendo feito às escondidas, nos porões do Legislativo. Não é isto. Na verdade, o objetivo é que que seja producente esses nossos encontros. Porque aqui ao plenário, será sempre trago a vocês tudo que foi deliberado em reuniões que tenho com a comissão. Nada será feito sem que os senhores saibam. Mas algumas questões nós precisamos ter tempo para conversarmos. Imagine, só hoje, esses 4 processos que o relator Marcelo dispôs aos senhores, cujo valor é aproximadamente 10 milhões de reais, isso dá um trabalho bastante difícil de analisar e passar eles, porque são questões tão técnicas que, por mais que eles tenham tido um desempenho, também gostaria de parabenizá-los, porque a gente vê que eles estão já preparados, mas são questões técnicas que demandam um cuidado muito grande. Então, eu tenho que explicar, às vezes, o que é um artigo da determinada lei, por que um artigo estabelece uma regra e o artigo outro estabelece outra regra. Isto é função da assessoria técnica jurídica. Então, entendam isso e não vejam como sendo excluídos, principalmente os vereadores que não compõem a CPI. Mas acreditem, podem procurar, que sempre estarão a par. Lógico, deliberações que farei com eles, eu tenho que primeiro levar o conhecimento deles, para depois passar aos senhores. Mas isso não impede que me venham aqui na Câmara, eu estando aqui eu atendo reservadamente, em público, não há nada a esconder. O trabalho deve ser transparente e absoluto. Tá bem? Acho que é isso, senhor presidente, que eu tinha colocado. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor. Gostaria de passar uma informação também para o pessoal que também nos assiste do plenário. É uma informação que, na verdade, poderia se tornar só internamente, mas já fiz um pedido, já protocolei com o presidente desta casa, junto com os representantes dessa comissão, referente à compra de um cofre, na qual serão armazenados os documentos referente às CPIs, e no futuro esse cofre será utilizado por esta casa também para guardar outros tipos de documentos. Não vai ser investido um dinheiro e vai ficar, na verdade, um dinheiro sem utilizar. E a pessoa que terá acesso, eu já destinei ao vereador Marcelo, somente ele terá o acesso. E se no futuro
o vereador esteja viajando. Eu gostaria de deixar bem claro que, conforme o nosso contato, eu não quero ter acesso, nem eu nem o vereador Vitor Pereira Martins, e se porventura ele precisar viajar, ele vai deixar um documento na qual deixar responsabilizado uma pessoa de ter acesso a esses documentos, para que não há indícios que teve problemas nessa situação de transferir documentos para passar para alguém isso aí. Também gostaria de dar uma resposta ao pessoal que nos assiste pela internet e os presentes, que as atas das reuniões não foram passadas aos nobres vereadores, porque estava em poder do nosso assessor jurídico, o Dr. Washington. E no futuro, agora, ele passando para a gente, será destinado aos nobres edis também. Algum comentário? Conforme o nosso assessor jurídico também, já estou solicitando novamente os mapas de onde foi prestado o serviço pelas empresas investigadas também. E para finalizar essa reunião, eu gostaria de deixar... Então, Só uma... Pois não, vereador. Obrigado. Esses mapas há quanto tempo foram solicitados já? Pela 15 dias. Precisa verificar para que ninguém venha querer tolher o nosso trabalho. Isso tem que ter prazo. Tem que ter prazo, porque se deixar aberto vai chegar aqui só em 2020. Então precisa ter prazo. Senão não chega nessa casa, vai ficar dificultado o nosso trabalho. Vocês sabem como é que o bumbo toca. Então é importante colocar prazo, dê prazo. Não entregou, procura a promotoria de justiça, tem que ter um caminho lógico, porque senão a coisa fica solta, vira bagunça. Outra observação, eu quero pedir, senhor presidente, para convocação do senhor Jair, da Claudiana, do Tadeu, do Perina, Francisco Oliveira, do Frazão, para que os convocados, para que façam, se não possível hoje, por conta do horário, mas logo amanhã, na primeira hora possível, para que ninguém venha alegar que não possa comparecer, alguma coisa assim, senão a casa costuma fazer isso, sabe? 4, 5 dias para convocar. Não, já faz amanhã cedo, né? Para não ter depois aí alguma Ok. Né? Eu farei a solicitação. Então, da convocação. hoje, não sei se hoje é possível, mas amanhã, então, na primeira hora possível, já faça a convocação, acerta tudo isso para poder... Né? Ok. Obrigado. Eu gostaria que os presentes meditassem numa frase que eu achei interessante ser falada aqui nessa reunião. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. É uma frase dita por Albert Einstein. Declaro encerrada a 7ª sessão referente à Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado a todos os presentes e a todos que estão assistindo pela internet. Obrigado.